tinha e ele tem poder para curar, para libertar, para ressuscitar mortos, para fazer mudo falar, cego ver. Mas a principal missão de Cristo aqui na terra foi de salvar aquele que estava perdido, foi de resgatar a humanidade. Portanto, que no diálogo que Cristo tem com Nicodemos, ele fala assim: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água do Espírito. Então Cristo, quando ele fala com Nicodemos, e no versículo que nós acabamos de ler, no versículo 16, que Cristo fala para Nicodemos: olha, porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira é uma maneira inexplicável, incalculável, que Deus nos amou, que Deus ele ama cada um de nós. Aleluia! Porque Deus enviou o seu único filho, que estava lá na glória, ele envia para que não condenasse, mas ele veio para resgatar. Prova disso é na outra passagem que nós lemos, João 8. A palavra nos revela que o Cristo estava onde? Ele estava no Monte das Oliveiras. Cristo ele estava em comunhão com o Pai, ele estava buscando o Pai. Cristo era Deus, mas ele também estava na sua forma, na sua natureza humana. Então ele subia para os montes, ele escolhia lugares para ficar reservado, para dialogar com o Pai. Então Cristo, muitas das vezes a gente vai ver essa frase: olha, Cristo ele subiu para o monte, Cristo ele se retirou para um lugar para ficar sós com o Pai. E aqui a palavra do Senhor nos revela, duas classes de pessoas: escribas e fariseus. Eram homens que aparentemente tinham conhecimento da lei, tinham conhecimento da palavra, mas só que não aplicavam a palavra de acordo com o que Cristo ensinava. Por quê? Porque escribas e fariseus eles estavam ali para apontar, para dizer: olha, você merece a morte, você merece morrer, porque você infringiu a lei. Mas só que quando Cristo começa a palestrar com aqueles homens e dizer assim: olha, tudo bem, vocês querem que eu apedrejo ela? Vamos fazer o seguinte: aquele que dentre vós não tiver nenhum pecado, pode tirar a primeira pedra. E aí? E agora? Como que faz? Aqueles homens que tinham conhecimento da lei, tinham conhecimento da Torá, agora eles se veem numa situação que eles não podem sair. Por quê? Eles também tinham pecado. E segundo a palavra, não existe pecadinho, não existe pecadão, não existe pecado médio. Se infringiu a vontade de Deus, se infringiu a ordenança do Senhor, é pecado. Ah, mas é só uma mentira, é pecado. Ah, mas é só uma coisinha que eu faço, não tem nada a ver, é pecado. Mas o que Cristo vem nos ensinando? Olha, Cristo, ele não concorda com o pecado. Mas o que nós aprendemos? O Cristo ele veio para resgatar aqueles que haviam perdido. Cristo ele veio resgatar para aqueles que estavam caminhando a passos largos para o inferno. Então Cristo, com sua principal missão, e aqui eu já vejo Cristo dando um ensinamento muito valioso, muito precioso. Cristo fala assim para eles: olha, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Após Cristo falar isso, Cristo ele se inclina na terra e ele começa a escrever. A palavra não nos revela o que Cristo estava escrevendo na terra, mas creio eu que pode ser algo muito valioso. Eu não sei qual frase Cristo estava escrevendo na terra, mas eu sei que Cristo ele marca ali a história daquela mulher. A palavra não nos revela nome, não nos revela o nome do seu pai, da sua mãe, mas Cristo vai de encontro àquela mulher. E todas as vezes que Cristo vai de encontro a uma pessoa que está em pecado, que está imundo, e que clama misericórdia a Ele, Cristo ele estende as suas mãos.
sempre condenava o viver por aparência. Cristo, ele sempre condenava: olha, eu faço, eu aconteço. Não, Cristo era simples, irmãos. Os ensinamentos deles eram com aquilo que as pessoas conheciam. Quando ele ia falar com Pedro, ele falava de pesca, de peixes. Então, com cada pessoa, Cristo ele palestrava de uma maneira. E agora o Senhor Jesus, após ele escrever no chão, versículo 9 fala assim: olha, porém, ouvindo eles isso, e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E aqui é algo interessante, que nós, diferentemente dos animais, nós temos racional, nós somos pessoas racionais. Por mais que muitas pessoas dão lugar a loucuras, fazem coisas terríveis, mas Deus criou um homem e mulher com entendimento. E agora esses homens põem na mão da sua consciência. Eles falam assim: olha, então realmente eu não posso atirar a pedra naquela mulher, porque eu também pequei, porque eu também merecia a morte. E muitas das vezes a gente pensa assim, que aquelas pessoas que estão lá fora já não tem mais jeito. A gente vira o rosto, a gente quer passar para o outro lado da rua. E eu falo de pessoas que para a sociedade já não tem mais jeito. Prostitutas, usuários de drogas, pessoas que estão esperando um abraço, pessoas que estão esperando uma palavra de conforto, uma palavra amiga, uma palavra que Jesus ama elas. E muitas das vezes nós queremos colocar no lugar de juiz e dizer: não, essa pessoa já está condenada ao inferno, essa pessoa já não tem mais jeito. Você já orou por essa pessoa? Você já estendeu a mão para essa pessoa? Você já parou para ouvir a história dessa pessoa? Eu falo isso porque eu mesmo já falei. Eu mesmo já falei assim: ele está assim porque ele quer. Não, irmãos. Muitas das vezes as circunstâncias da vida fazem a pessoa perder a cabeça, querer encontrar refúgio nas drogas, querer encontrar refúgio em baladas, querer encontrar refúgio em festas. Mas depois que passa o efeito disso, a pessoa coloca a cabeça no travesseiro e pensa: puxa vida, minha vida está ruim, minha vida está péssima. E ali a pessoa não consegue dormir, a pessoa começa a chorar, a pessoa começa a sentir um lixo, porque a pessoa sem a presença de Deus, ela se sente assim. Cabe a nós julgar essa pessoa, condenar essa pessoa? Não. O que nós temos que fazer? Ir todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A pessoa que está lá fora também, se ela ouvir a palavra de Deus e se arrepender, ela também se torna filho de Deus. Ela também se torna a essência do evangelho. Ela se torna uma semente dentro dela. Agora, Cristo falando para aquela mulher, versículo 10, Cristo fala para ela: olha, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela lhe disse: Senhor, ninguém. Então o Senhor Jesus fala assim: olha, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Ou seja, Cristo ele ama o pecador, Cristo ele resgata o pecador, porém ele não aceita o pecado. Cristo ele quer o quê? Resgatar. Cristo ele quer o quê? Trazer para a tua casa, trazer para a tua presença. Ah, mas eu estou cheio de droga, eu estou cheio de bebida, eu posso ir mesmo assim para a igreja? Pode vir para a presença de Deus do jeito que você está. Sua casa está de pé no ar, sua situação
Porque a partir do momento que você permitir Cristo entrar no seu coração, na sua vida, a partir do momento que um pecador se arrepende verdadeiramente e Cristo entra na vida dele, Cristo ele começa a mudar. Cristo ele começa a mudar a história. Cristo começa a mudar o cativeiro. E aquela mulher que outrora estava por um ponto de ser morta por causa daqueles homens, agora o próprio Cristo vira para ela e fala assim: olha, eu também não te condeno, mas Jesus faz um alerta: vá e não peques mais. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor Jesus. Por quê? Porque é para todos nós termos sido condenados. Se não fosse a misericórdia de Cristo, a palavra nos revela que o inimigo teria nos engolido vivo. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor Jesus. E aqui o Senhor Jesus ele prossegue falando assim: olha, falou por Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. E nessa noite eu quero trazer esse pensamento para cada um de nós. Nós temos esse sentimento de Cristo dentro de nós. Nós estendemos as mãos para aquele que precisa. Nós estendemos as mãos para aquele que está lá no mundo. E ao invés de a gente julgar, vamos estender a mão. Vamos dizer que Cristo ama ele. Vamos tentar resgatar ele para a presença do Pai. Porque a partir do momento que a gente usa de misericórdia, Deus ele usa de misericórdia para conosco. Porque a palavra do Senhor nos fala assim: olha, eu posso falar a língua dos anjos, eu posso pegar todos os meus bens, repartir para os pobres, eu posso fazer infinitas coisas, mas se eu não fizer com amor no coração, de nada isso valeria. De nada valeria. Então Cristo, a prova maior de amor, ele nos ensina, porque Deus amou o mundo. O mundo quem? As pessoas. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Amém? Que Deus e Cristo abençoe os irmãos. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Palavra maravilhosa no nosso coração nessa noite, gente. Desde o começo do culto, se os irmãos observarem, vem falando sobre esse assunto. Aleluia, a misericórdia do Senhor. Ele é misericordioso, ele é maravilhoso. Jesus, ele é misericordioso, ele se entregou por nós. Aleluia, glórias a Deus. Estamos chegando ao final, igreja, de mais esse culto. Gostaria de estar lendo o restante das nossas casas e vamos ficar atentos. Quinta-feira tem oração às 7h30 da manhã. Na sexta, reunião de obreiros. No sábado, trabalho. No domingo, escola bíblica dominical às 8 horas. O professor será o presbítero Joaquim. Culto público às 19 horas será o culto da saudade. Na direção tem irmã Noelida. Pregação é a diaconisa Keila. Lembrete bíblico: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios nas suas próprias astúcias. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18 e 19. Os diáconos da semana que continuam: Rogério, Eduardo, Henrique e Luana. Bem, igreja, mais algum aviso?